começando essas discussões sobre as Beiträge do Heidegger, as contribuições à filosofia, que, como ele diz, na verdade é um nome praticamente que ele acha que, na verdade, é um nome que simplesmente segue os requisitos do tempo, mas que tem um subtítulo, digamos, que é o título real do que ele está fazendo, que é o acontecimento. O que eu queria fazer, em consonância com essa Vorblick, esse olhar preliminar que ele está fazendo, justamente introduzir alguns elementos do pensamento do Heidegger nesse momento, que é o momento assim, da segunda metade dos anos 30, um momento que a Beiträge é uma obra que são mais ou menos contemporâneas de duas outras. Uma é a meditação, a Besinnung, e a outra é a história do ser. Que essas duas, elas de alguma forma indicam um pensamento que tem uma certa unidade, um certo grau de unidade, sobre o qual eu vou falar um pouco hoje, voltar a falar em seguida, e hoje eu vou introduzir um pouco dos elementos desse pensamento, quase como um glossário, nessa mirada preliminar, né, que ele chama, que é o primeiro capítulo do livro, Vorblick, né, essa mirada, esse olhar primeiro, ou pré-olhar, né, pré-visão, se vocês quiserem, né, assim, lembrar do tanto que ele enfatiza essa capacidade de vidência, essa capacidade de ver adiante, essa capacidade de ver vindo ao longo da tentativa dele de caracterizar o tipo de proposta ontoteológica, mas não ontológica, como ele diz no final, que ele está fazendo, sobre a qual a gente vai falar depois. Então, essa mirada preliminar, esse olhar preliminar que precede a Anklang, o Anklang, ou seja, a ressonância, a sugestão e o salto, que depois vai dar também, a gente não vai cobrir mais, mas enfim, vai seguir também na fundação. Mas esses três momentos são três momentos que têm a ver com isso que ele quer de alguma maneira inaugurar, ou melhor, está se demorando em inaugurar. E é nessa demora em inaugurar que eu queria, sobre essa demora que eu queria falar algumas coisas bem também preliminares, né, para a gente entender melhor o que está em jogo e o que ele está fazendo. A primeira coisa diz respeito ao ser, né, que aparece tantas vezes e que gera algumas confusões. Essas confusões são difíceis de dissipar. E o ser já nos indica algumas coisas importantes. Existem duas distinções muito importantes nesse contexto. Uma é a distinção entre ser e ente. E a outra é a distinção entre ser, vamos lá, entre ser e ser. Eu vou talvez ter que escrever, vou improvisar aqui no meu caderninho, e acho que vai talvez funcionar, exceto que a gente vai ter a imagem isso, a imagem vai estar boa. Então, a gente vai ter essa distinção entre ser e ente, né? Depois a gente vai ter uma distinção importante entre Sein e Sein. Tá? Sempre com maiúsculos, como deve ser. Sein e Sein. Que é traduzido, por exemplo, em português as pessoas traduzem como ser e ser. Eu acho que é uma boa tradução, porque Sein é a forma antiga de Sein. Então, ser poderia soa pelo menos como uma forma antiga de ser. Tá? Então, as pessoas apelam um pouco, em inglês as pessoas muitas vezes falam de being e being. Então, seria mais ou menos um Y introduzido aqui. Esse being ypsilonado seria correspondente a esse Sein
ypsilonado. Tá? Mas a opção do tradutor em espanhol é falar de ser com S minúsculo e ser com S maiúsculo. Então essa seria a opção do tradutor que a gente do tradutor do Beiträge em espanhol. Tá? Então seria o ser minúsculo é o ser no sentido do sein com Y, e o ser com S maiúsculo seria o sein com S com Y, o sein com Y. Tá? O que é isso? Tá? Então eu vou falar dessas duas distinções. A primeira, que é uma distinção que diz respeito ao que a gente vai chamar, o que a gente pode chamar de primeiro começo. Vocês repararam que o começo é muito importante, então você tem aí um primeiro começo e um segundo começo, só que essa ordem entre primeiro começo e segundo começo já é uma ordem muito interessante, esse é um gesto que a mim me interessa muitíssimo, mas essa primeira distinção é uma distinção que muitas vezes as pessoas chamam de distinção ontológica, e ela funda uma distinção entre o ôntico e o ontológico. O ôntico dizendo respeito aos entes, e o ontológico diz respeito ao ser. Bom, beleza, tudo isso de jargão e o que está em jogo aqui. O diagnóstico, que remonta até um pouco antes do ser e tempo, final dos anos 20, portanto, está falando de 10 anos antes do período que está nos interessando aqui na Beiträge, nos anos 20 do século passado, século 20, basicamente aí a gente tem essa distinção, ela se dá a partir de uma ideia que a gente pode chamar de o esquecimento ou encobrimento do ser. O ser foi esquecido e esse esquecimento ele se consuma na história da metafísica. A metafísica ela é o projeto que está dentro, digamos assim, da época do primeiro começo, portanto, da época do ser sein, tá? Ela está configurada no ser sein, né? No ser, portanto, minúsculo do nosso tradutor, né? E justamente essa época é a época em que o ser é deixado de lado em favor do ente. O que quer dizer isso? Quer dizer que a metafísica ela se caracteriza por esse momento de privilégio do ôntico sobre o ontológico e de encobrimento do ontológico pelo ôntico. E esse encobrimento ele vai gerar o seguinte, isso um pouco para a gente continuar caracterizando a metafísica, que é uma coisa muito importante para o nosso processo de fazer a gente entender o que se faz, digamos assim, depois que Heidegger caracteriza a metafísica como ele está caracterizando. Bom, então, o privilégio do ôntico sobre o ontológico significa o seguinte, significa que o ente é entendido como tudo que há no ser, e o ser, portanto, desaparece da jogada. Tá? Então, o que é esse ente? É alguma coisa que está presente, exposto, disponível, no limite à disposição. Né? Então, o ente é aquilo que está presente em alguma coisa. Então, se você tem uma aparição, essa aparição ela se desmancha, né? Ela desaparece, uma coisa se apresenta e depois ela se ausenta, e dessa apresentação e o que a gente faz diante da apresentação e da ausentificação de alguma coisa? A gente tenta capturar o que há por trás disso, e o que há por trás disso é um ente que se faz presente. Então aqui você passa da apresentação para a presença. E a presença é a maneira como Heidegger vai sistematicamente traduzir a palavra ousia, né, da qual a gente falava, que é a palavra que no grego remonta à morada, ao lar, à casa. Então essa ousia ela é justamente aquilo que é a presença por trás da apresentação
e da ausentificação. Né? Então, os processos de se apresentar e se ausentar, eles são substituídos, eles são esquecidos, porque tudo que importa é a presença. Então você não tem as coisas que vêm e vão, você tem as coisas que estão subjacentes a isso tudo. E aquilo que está subjacente a isso tudo é a ousia, é a substância, é a ousia, é a presença. É aquilo que, portanto, fica fixo. Essa fixidez, que não é só fixa, mas ela é exponível, ainda ela é totalmente exposta, ela está exposta. Então, pode ser que a gente não consiga vê-la completamente, pode ser que o nosso conhecimento seja falho, mas aquilo está lá, ou seja, não existe, ou seja, desaparece quando você esquece o ser, o mostrar-se e o ocultar-se. Né? Não há nada que ama ocultar-se, porque se amar ou não amar ocultar-se, physis, né? Dialogando com o Heráclito, não importa, porque nós vamos te revelar de qualquer jeito, nós vamos te expor de qualquer jeito, nós vamos te flagrar de qualquer jeito, nós vamos fazer com que você seja vista de qualquer jeito, independente do seu próprio acordo. Então, a gente pode, portanto, forçar a presença. Por que a gente pode forçar a presença? Porque a presença depende da nossa capacidade de expor alguma coisa. Então, como é que isso se dá, essa primazia do ôntico sobre o ontológico? Se dá da seguinte maneira: a gente entende que por trás da presentificação e da ausentificação de alguma coisa há uma presença que pode, portanto, ser capturada. Né? E essa captura vai assumir várias formas, a gente vai ver, uma dessas formas é a forma da representação, mas o que importa é que essa capacidade de entender que por trás do mostrar-se ou ocultar-se tem alguma coisa lá para ser presente, tem alguma coisa que está sempre presente, tem alguma coisa que ama esconder-se, e esse alguma coisa que ama esconder-se é o que inaugura esse gesto metafísico, portanto, esse gesto da primazia do ôntico sobre o ontológico. De fato, a cobertura do ontológico pelo ôntico, o esquecimento do ontológico pela mostra, pela aparição do ôntico. Bom, então o que então se dá aí? A gente não fica mais à mercê do que aparece e desaparece, do que se apresenta e se ausenta. A gente começa a ter uma certa segurança, uma certa capacidade de não mais precisar tomar cuidado para que as coisas não desapareçam, porque as coisas nós entendemos, nós manejamos o nível da presença das coisas. Então esse manejo faz com que a gente, digamos assim, capture a inteligibilidade que faz com que ela se apresente e se ausentifique. Então existe aí esse processo de apresentação e ausentificação que Heidegger associa a physis, né, a physis de Heráclito e Parmênides. A gente vai em alguns fóruns voltar a falar nisso. Essa physis, precisamente, ela é transformada, não ousia, mas ela é transformada em alguma coisa cuja inteligibilidade a gente consegue capturar. Porque, afinal de contas, há uma presença, alguma coisa que subjaz essas apresentações e ausentificações, e isso que subjaz eu posso capturar. Então eu sei por que a flor desabrocha às 11 horas e por que ela não desabrocha às 11 horas, eu posso fazer ela às 11 horas, por exemplo. Né? E aí você pode fazer uma flor desabrochar quando você quiser, você torna uma coisa disponível. Né? Então, por exemplo, o mesmo acontece quando você, portanto, entende a metafísica do seu sono e não precisa ficar esperando o sono vir, Morfeu vir te visitar e Morfeu não vir te visitar nas suas noites de insônia. Ao contrário disso, a pilulinha captura toda
é um dispositivo que captura a presença, é capaz de, uma vez entendida a substância, entendida a usia, você consegue capturar essa usia, capturar a inteligibilidade desse processo, e aí isso é disposto em uma pílula que, quando eu tomo, eu consigo dormir. E pronto, eu não preciso ficar esperando, eu não preciso ficar à mercê do mundo. O mundo fica, em certo sentido, à mercê de mim mesmo. Notando desde já que a metafísica é um procedimento que é voltado para quem conhece, mas ele não é voltado simplesmente do domínio humano do mundo. Ele é ao contrário, ele é um procedimento que transforma o mundo em alguma coisa dominável, né? Dominável por qualquer um, né? Porque ele se torna exposto. Então se transforma o mundo numa coisa dominável, uma coisa, um dispositivo. Então o mundo vai se transformar em alguma coisa que está completamente exposta. Esse é o projeto. Claro que pode ser que a gente não consiga fazer isso completamente, mas isso parece ser, e por isso tanto esforço o Heidegger oferece com respeito ao pensar, isso é precisamente aquilo que parece condicionar o pensar. Parece que o pensamento não pode fazer outra coisa a não ser tentar capturar a inteligibilidade das coisas, ou seja, tentar transformar o mundo gradativamente, item by item, num dispositivo. Transformar o mundo em alguma coisa exposta. Transformar o mundo em alguma coisa que se coloca à disposição. Então, o ser, ele é esquecido. O que é o ser que é esquecido? É aquela, se vocês quiserem logo de cara, aquela unicidade de uma coisa que se apresenta. Ao invés dessa unicidade, eu procuro alguma coisa, digamos assim, universal e necessária que subjaz aquilo, que é uma substância, e essa substância vai me dizer por que uma coisa se apresenta ou se ausenta num determinado momento. Então basicamente, esse ente que é postulado por trás da physis, essa usia, essa substância que é postulada por trás da physis, é aquilo que, de alguma maneira, faz esconder o ser, porque não tem mais nada, não tem mais essa unicidade do que se apresenta ou do que não se apresenta. Eu encaro esse copo, essa flor, esse caderno como alguma coisa, como eu estava dizendo, redundante e replicável, porque eu sei dela, eu sei inteligibilidade, eu posso saber inteligibilidade, eu posso capturar a inteligibilidade delas. De outra maneira, eu não fico mais, o ser não tem atividade nenhuma, não tem protagonismo nenhum. As coisas não têm mais protagonismo, elas são meramente objetos do meu controle, do meu pensamento, da minha troca, elas são objetos do meu comércio, mas eles não são mais alguma coisa que tem uma ação sobre mim, né? Elas ficam, esses elos de dependência são elos de dependência de um sujeito em relação ao objeto, mas esse sujeito não é um sujeito humano em particular, porque o sujeito, em nome do sujeito humano, você torna o mundo, talvez em nome do sujeito humano, você torna o mundo disponível, você torna o mundo num dispositivo, e esse dispositivo é precisamente aquilo que faz com que o ser desapareça. Não há mais uma presença do seu comum acordo, não há presença do seu próprio acordo de uma flor. Simplesmente eu sendo capaz de forçar essa flor a aparecer. Então esse é o projeto da metafísica, mas esse também é um projeto que se insere dentro desse primeiro começo. Então, e nesse primeiro começo, então, a gente já vê como é que você distingue o ser entendido como esse ser aqui, o Sein, esse ser minúsculo, né, com um único mas esse ser minúsculo. Como é que esse ser minúsculo então se distingue do ente, né? Então é essa distinção aqui que está marcada precisamente no primeiro começo. Então isso é um elemento. Então a metafísica é alguma coisa que se dá no primeiro começo. O grande panorama então que ele está de fato apresentando,
O primeiro começo é isso. Então, o primeiro começo é o que? Ao primeiro começo ele associa, na história do ser, ele associa a physis, tá? A entender, a conceber as coisas como tendo uma physis, alguma coisa que se mostra e que se oculta. Esse mostrar-se e ocultar-se é próprio desse primeiro começo. Tá? Então esse primeiro começo ele então é um pensamento do ser, mas ele não é um pensamento do ser que encobre ele de ente ainda. É apenas um segmento desse primeiro começo que gera a metafísica. Ou seja, entre os pré-socráticos, o pensamento da física dos pré-socráticos e a metafísica e Aristóteles, há aqui um passo muito importante. Porque quando você olha, quando você regressa aos pré-socráticos, você vai ver como é que ser era esse que foi esquecido. Né? Ou seja, eles estão ainda pensando o ser, enquanto a partir de Aristóteles não se pensa mais o ser. O ser é sepultado, é escondido, enclausurado, coberto pela sistemática operação metafísica de fazer o ôntico ter toda a importância. Então o ser desaparece em nome do ente. E isso tudo é uma manobra que acontece numa época histórica que a gente pode chamar de primeiro começo. Tá? O primeiro começo é isso. A metafísica, então, portanto, no primeiro começo você tem o surgimento, a metafísica se vislumbra, mas a metafísica não se consome, ou seja, o Heidegger vai se dedicar a pensar isso, a gente vai voltar a isso várias vezes, no momento da physis antes da metafísica. O momento da physis antes da metafísica é o momento em que a physis ainda não o momento da física antes da metafísica não é ainda o momento em que a metafísica se dá. A metafísica está sendo vislumbrada, certo? Esse vislumbre é muito importante. É alguma coisa que você consegue já antecipar. Mas é possível antecipar que uma vez que a física está criada, uma vez que há alguma coisa que se esconde e se mostra, você pode entendê-la como uma substância, e uma vez entendida como substância, você pode, portanto, dizer assim, a sensibilidade, o sensível, que é o aparecer e o desaparecer, o apresentar-se e o ausentificar-se, isso a gente pode separar da presença ela mesma. E aí a gente faz a separação de sensível e inteligível, a separação entre a separação que torna possível a metafísica aristotélica, porque justamente torna possível o entendimento da physis como um conjunto de usiai. Então aí a gente está vendo como é que a coisa funciona em termos do primeiro começo. Tá? Ou seja, você tem um primeiro começo, que é o começo da physis, e isso dá na metafísica. Isso não é já a metafísica, mas isso dá na metafísica. Isso é muito importante. Porque quando a gente, o Heidegger vai então anunciar o fim da metafísica. Agora, o fim da metafísica, ele é anunciado a partir da consumação da metafísica. A consumação da metafísica é a consumação desse primeiro começo. Ou seja, não há para onde sair, segundo ele, não há para onde ir depois da consumação da metafísica. E a consumação aonde? Se o início é em Anaximandro, Heráclito e Parménides, digamos, a consumação da metafísica se dá precisamente com Hegel e Nietzsche. Ou seja, esses são os últimos metafísicos. Não é possível mais metafísica depois disso. O primeiro começo, em certo sentido, termina, consuma-se, mas ele não é um fim ainda. O fim pode demorar muito tempo. Assim como demorou muito entre Anaximandro e Aristóteles, você pode ter mais de séculos, né, separando a consumação e o fim. E aí eu acho que é uma coisa muito importante, porque é disso que ele está falando. Quer dizer, ele fala, por exemplo, da decisão, quando ele fala, por exemplo, da preparação, quando ele fala, por exemplo, da decidibilidade, quando ele fala dessas características importantes para ele, como por exemplo o espanto, dessa tonalidade do espanto, dessa tonalidade da recusa, dessa tonalidade dessas tonalidades que são próprias de um outro começo. Quando ele fala disso, ele está falando precisamente justamente dessa antecipação, né, dessa antecipação de um outro começo.
E aí, por isso, é nesse sentido que ele vai falar de ressonância, de sugestão e de salto mais adiante. Né? Então, é nesse sentido que ele está, de alguma maneira, tentando ir para além do ente, para além do para além desse primeiro começo, que é um começo onde se coloca, né, a distinção ontológica entre ser e ente, né, essa diferença ontológica entre ser e ente. Então, isso que vai permitir que ele se pergunte por uma essência no outro sentido. Lá na 29, a gente lê, na seção 29, no domínio da pergunta condutora, a concepção da essência está determinada desde a entidade, usia koinon, ou seja, aquela coisa que é comum entre todos os copos, comum entre todas as flores, comum entre todos os livros, comum entre todas as árvores. E a essencialidade da essência reside na máxima universalidade possível. Isso significa, na direção oposta, que o singular e o múltiplo, que cai sob o conceito da essência, e desde o qual esse está estabelecido, é algo arbitrário, acidental. Ainda mais, justamente essa arbitrariedade do ente, que contudo e precisamente indica o pertencimento ao que é essencial, em relação ao acidental, que alguma coisa é essencial. Aí onde o contrário, o ser, e aí esse ser é o ser com S maiúsculo, é o Sein com Y, da qual daqui a pouco eu vou falar, é concebido como acontecimento, também eu falo sobre isso, a essencialidade é determinada a partir da originalidade da singularidade. Então se trata de uma outra essência, depois desse fim, dessa época, dessa primeira época, da época do primeiro começo. E aí ele vai falar desse desdobramento, dessa ideia de desdobramento, que é muito importante. Ele vai falar também dessa ideia de pergunta. Tudo isso são indícios, digamos assim, de alguma coisa que vem depois do fim da metafísica. Porque a ideia de desdobramento nos permite pensar que o desdobramento, que o ser que subjaz ao ente, ele tem ele mesmo uma história. E é essa história que é dada por desdobramentos. Mas, e essa história, ela remonta a alguma coisa, então, mais antiga que o ser. Mais anterior, mais ancestral, mais primordial, mais inaugural que o ser. E essa coisa mais primordial é justamente expressa por ele por meio de uma... o controle, coordenação motora, bem, isso. O Sein, né? É dado por essa forma antiga, por essa forma antiga do verbo ser, né? Portanto, ser, que é o ser com S maiúsculo do nosso tradutor. Então, esse Sein Y é a forma antiga do ser. Significa, é um ser mais primordial que o ser. Interessante, né? Bom, então vamos chegar nessa história. Então ele quer, em certo sentido, chegar aí. Ele quer, em certo sentido, pensar como é que você sai desse primeiro começo, que em certo sentido já se consumou, com Nietzsche e com Hegel, porque a partir daí não tem mais para onde ir a metafísica, segundo ele. Porque Nietzsche revela a metafísica como sendo exatamente aquilo que é muito importante para ele, ou seja, exatamente aquilo que é a vontade de poder. A metafísica, ela não é nada mais do que a vontade de poder, então aí a metafísica já se consumou completamente. Todo o seu esforço já se apresenta como vontade de poder. O que é que eu estou procurando a metafísica daquela planta ali? É precisamente uma vontade de poder. Então essa vontade de poder que guia esse esforço da metafísica, e aí ela fica descortinada, apresentada, completamente exposta.
Bom, mas o que é então a consumação da metafísica? Que coisa é dessa história que a gente está contando? Essa história é insuficiente, justamente porque o ser ocultado pelo ôntico, ocultado pelo ente, não tem história, fica sem história, e no entanto é toda uma história subjacente. E aí entra em cena a distinção justamente entre o ser mais novo e o ser mais antigo. Tá? Precisamente aí entra em cena a distinção entre aquilo que é o primeiro começo e aquilo que é o segundo começo. Vamos lá. O primeiro começo, portanto, é o começo da física. É o começo, portanto, em que tudo aquilo que acontece está fundado na física. Tá? A física oferece um fundamento a tudo. O primeiro começo é o começo do fundamento. Então, por exemplo, a gente falava bastante sobre prevalência e proeminência. Prevalência e precedência, a gente falava, né? A gente falava bastante sobre prevalência e precedência, precisamente. Então, aquilo que prevalece é aquilo que precede. Então, o que acontece é que aqui a gente vai ter o primeiro começo e tudo que se segue dele. Esse segmento ele não é já inscrito na física, mas em certo sentido a física já antecipa a metafísica. Bom, há, além do primeiro começo, um segundo começo que ele está falando, que é o segundo começo do Sein Ypsilonado, desse ser mais antigo. Esse segundo começo é um começo anterior ao primeiro começo. Esse é o ponto. Tá? Então, esse segundo começo que envolve essa ruptura, que não é o novo, né? É difícil até reconhecer os sinais, os indícios dessa ruptura, como ele vai falando em várias circunstâncias nesse capítulo. Bom, então você tem o ser, aí justamente você tem o ser, você tem esse ser mais primordial. E esse ser mais primordial, ele não está associado à física, ele não está associado ao fundamento, ele está associado ao não fundamento, ou mais ao afundamento, ou mais não ao Grund, que é a palavra que ele usa, porque a palavra leva para fundamento, mas ao Abgrund, e o Abgrund é o abismo. O que fundamenta o fundamento? O abismo. Por trás do fundamento não tem nada. Então é esse abismo que ele está convocando a gente a pensar numa pós-metafísica que seja onto-histórica, mas não ontológica. Porque ontológico ainda remete simplesmente ao ser do primeiro começo. A gente está falando, portanto, do segundo começo abissal, e esse segundo começo abissal é um começo que é mais primordial, mais inaugural, mais ancestral, do que mais primordial, mais primevo do que o primeiro começo. E esse segundo começo é o começo do Sein. E o que caracteriza, a gente chega no título do livro, o que caracteriza o segundo começo, assim como o primeiro é caracterizado pela física, o que caracteriza o segundo começo é precisamente a Ereignis, ou seja, o acontecimento. O acontecimento é aquilo que é abissal. As coisas acontecem. Aqui você não tem uma física precedente, você não tem uma coisa que se mostra ou não se mostra. Como ele vai dizer em vários lugares, a verdade não é mais pensada em termos, na metafísica ela é pensada em termos de correção, ela é pensada em termos de certeza, ela é pensada em termos de homoioses, é o termo que ele usa às vezes. Mas ela é uma degeneração da verdade pensada no primeiro começo, que é a verdade em termos de aletheia. A aletheia é um desesquecimento, como se fosse assim, você lembrar de alguma coisa, você lembrar de como uma coisa se mostra. E é quase como se fosse um guardião de deixar com que a coisa seja do jeito que ela é. Então, quando ela quer se mostrar, ela se mostra. Quando ela não quer se mostrar, ela não quer se mostrar. Ela não se mostra. É como se fosse um jardineiro que cuida das plantas para que elas se mostrem ou se ocultem, se desabrochem ou fechem quando desaprouver. Isso é aletheia.
A homeose já é você dizer assim, eu vou cuidar das plantas, as plantas aqui vão abrir, não abrir quando eu quiser, porque afinal de contas eu sei aqui como é que funciona essa parada. E eu sei aqui é uma coisa muito importante, eu usei a Sofia Protei que a gente falava, né? Ou seja, do Aristóteles. Você ter esse conhecimento que é o conhecimento que captura a inteligibilidade de alguma coisa, por exemplo, de uma planta em particular, e que força a presença de uma flor, por exemplo. Tá? Então, isso é a aletheia. A aletheia, então, a verdade é guardiã. Né? A aletheia, a verdade da metafísica não é a aletheia, mas é a correção, a homeose. No segundo começo, no começo mais ancestral, no começo do design, da Ereignis, aí você não tem mais essa conversa de homeoses, de correção, você também não tem a aletheia, guardião, verdade como guardade, como guardamento, mas você tem a verdade como Lichtung, como clareira. Isso significa simplesmente quando uma coisa se expõe. E essa exposição não é um mostrar-se ou não mostrar-se, ela é simplesmente um acontecimento. A clareira é um acontecimento. É um acontecimento em que alguma coisa se dá. Né? É uma doação de alguma coisa. Dá-se que alguma coisa. Então essa é a diferença entre a verdade nesses três regimes, por falta de uma palavra melhor, seria o regime da metafísica, o regime do primeiro começo anterior à metafísica e o regime do segundo começo. Segundo começo, um ponto histórico do qual a gente está querendo vislumbrar alguma coisa. Bom, dito isso, quase como um glossário assim, desses termos, aí você pode se perguntar o seguinte, como é que você passa da metafísica já consumada para esse pós-metafísico, né? Que em certo sentido vai permitir, por exemplo, essa outra essência da qual ele falava, que é a essência do Sein, né? Que não é mais uma essência no sentido da ousia ou do koinon, é uma outra essência, né? E para isso você tem que olhar para singularidades e você tem que, em certo sentido, inventar uma outra forma de pensar, uma outra forma de falar, e aí você tem o silenciamento, aí você tem a decisão, aí você tem a pergunta, três pistas muito interessantes. Né? O silenciamento significa, em certo sentido, uma ortogonalidade em relação à linguagem que ela mesma te impele para a metafísica. A pergunta significa justamente aquele espanto, que não é alguma coisa que quer se curar, mas é um espanto que diz respeito a essa insegurança que a pergunta dá, essa insuficiência que a pergunta dá, essa carência, essa penúria, ele vai falar de vez em quando. E a penúria é justamente por você abdicar do projeto metafísico de viver em um mundo controlado. Você vive no mundo controlado, você vive em certo sentido sozinho, mas nem sequer você é sozinho. É o controlador que é sozinho, que controla você mesmo. Porque, como a gente viu no exemplo do sono, eu mesmo tomo meu próprio sono como controlável. Então, a psicologia empreitada que é, digamos assim, sucursal da metafísica, é uma empreitada de controle de mim mesmo. Então, eu vou controlar a mim mesmo. E como é que eu vou? Então, portanto, eu estou sozinho no mundo. Aliás, eu não estou nem eu no mundo. Eu estou totalmente controlável no dia que o mundo se transformar num dispositivo, num elemento completamente à disposição, né? Portanto, se vocês quiserem, num aplicativo. Bom, então, justamente essa outra coisa é que a pergunta aponta, né? A pergunta que, em certo sentido, não se resolve na resposta. E a outra coisa muito importante, outro indício muito importante que ele ensinou é a decisão, né? A decidibilidade. Em certo sentido, ele diz assim, Ereignis, ele fala na história do ser, a Ereignis, o acontecimento, ela as pessoas falam acontecimento, apropriação, né? Um dar-se. Esse acontecimento, ele pode ser entendido também como uma Austrag, uma resolução, que não é exatamente uma decisão, mas a resolução requer uma decisão. E essa resolução é justamente o que acontece quando o ser faz alguma coisa, ele resolve alguma coisa. Então ele resolve alguma coisa, ele dá lugar a um acontecimento.
Entende? Aí é o ser do seu próprio acordo resolvendo alguma coisa, que vai ser assim ou não vai ser assim, vai ser de um certo modo ou não vai ser de um certo modo. E aí a conexão de ser e pensar aparece de uma outra maneira. Né? Então a gente pensa a partir dessa Ereignis, então a gente pensa a partir da decisão, a partir da resolução, a partir dessa Austrag, que vai resolver entre... assim como eu me pergunto e tenho que decidir se eu vou casar ou comprar uma bicicleta, também de alguma maneira... no mundo todo há essa decisão entre, por exemplo, aquela folha que vai cair, se ela vai cair na calçada ou se ela vai cair na grama. Essa resolução é que é aquilo que está numa Ereignis. Então é essa resolução que é Austrag, né? É isso que vai justamente fazer com que a decidibilidade, mais ou menos o seguinte, a determinação, se vocês quiserem. Você determina uma coisa ou outra, mas também, em certo sentido, o mundo faz suas próprias determinações. Está determinado pelo mundo que o copo está sobre a mesa, ou que a folha está na grama. Pronto. Então, essa determinação é alguma coisa que o ser está fazendo. Então, justamente, o ser de que ele está falando aí é o ser justamente que determina. Então, o trabalho do pensar é o trabalho de estar com essa capacidade de determinação. E essa capacidade de determinação ela se contrasta, por exemplo, à construção de sistemas, porque os sistemas são controladores, são maquinações, né? Porque o ôntico, né, ele tem um elemento de maquinação, ele tem um elemento de que tudo é calculado para produzir a segurança. Então é um certo estar no mundo da segurança, do controle, estar no mundo em que em que as coisas ficam em que você se relaciona ao ser, relaciona com o ser como se ele fosse alguma coisa a ser domado, controlado, né, inclusive ao seu próprio ente. Né? Então fica tudo dessa maneira. Né? Então, essa é a diferença entre, digamos, o pensamento metafísico, a degeneração do primeiro começo, e o segundo começo. E aí a gente pode entender uma coisa muito importante. A metafísica ela mesma é um acontecimento. A metafísica ela mesma, o primeiro começo, é alguma coisa que se dá dentro do escopo do segundo começo, que é mais amplo. Né? Então esse segundo começo é precisamente aquele começo anterior no qual o primeiro começo está. Então é como se ali você pudesse ver então a história, o ponto histórico, o acontecimento. Né, e o acontecimento, por exemplo, da metafísica. Então, a metafísica ela é um acontecimento. Num texto sobre Nietzsche que eu recomendo, que chama A Palavra de Nietzsche, Deus Morreu, que está nas Holzweg, Caminho de Floresta, que está em português. O Heidegger vai insinuar, como ele insinua em vários outros textos, que a metafísica a história da metafísica é precisamente a história do niilismo. Então, portanto, a metafísica ela é expressa precisamente nessa expressão Deus morreu. Né? Por quê? Porque justamente, enfim, no 125 da Gaia Ciência, Nietzsche diz, e eu recomendo a leitura do 125 da Gaia Ciência, assim, pausadamente, né? E basicamente a ideia é essa, né? Na Gaia Ciência, no 125. Deus morreu, nós matamos. Como é que nós matamos? Como é que foi possível secar o mar? Como é que foi possível apagar o horizonte? Como é que foi possível separar a terra do sol? Como é que foi possível fazer essas coisas? Bom, precisamente, é isso, segundo Heidegger, é isso que é o que a metafísica faz. Precisamente ela faz com que o Deus que concentra todos os poderes desapareça, esse Deus cristianizado desapareça. Né? Ele some de cena, ele é morto porque justamente nós tentamos dar um golpe de Estado cosmológico e controlar todas as coisas. Mas o golpe de Estado não é dado para nós, ele é dado no próprio mundo. Quando você instaura um Estado,
que dá conta de todas as coisas, você na verdade está fazendo uma revolução não para você, mas para todos aqueles que virão depois, percebe? Então, por exemplo, quando você diz assim, diante de, vamos imaginar uma sociedade sem Estado, ou contra o Estado, dependendo da sensibilidade clastriana que vocês tenham, uma sociedade então funda um Estado. Quando você funda o Estado, você dá um golpe de Estado para formar o Estado. O golpe para formar o Estado ele vai servir para todos os futuros soberanos que vão se estabelecer daí para diante. Isso acontece diariamente no mundo político. Por exemplo, você vê assim, a pessoa abre um precedente. Esse precedente não é para ele. Bom, pode ser para ele também, mas na verdade está tornando a coisa possível para todos aqueles que vão vir, que ele não consegue nem imaginar o que será. Então, cada precedente que você abre é um precedente, e a metafísica é um precedente, né? Ela vai abrir um caminho para isso, em particular aí vai abrir um caminho justamente para esse controle. Então, essa morte de Deus, que em parte o cristianismo já antecipa, né? Em certo sentido, o cristianismo ele é paralelo à metafísica. O cristianismo ele está ligado a esse mesmo movimento, esse mesmo gesto inserido dentro desse primeiro começo. Esse movimento ele esse nascimento, assim, esse surgimento de Deus, essa concepção de Deus, essa aparição de Deus e a sua morte já são partes de um acontecimento, que é o acontecimento do niilismo, que é o acontecimento da metafísica. Então a gente consegue, através do segundo começo, onto-histórico, ver esse primeiro começo ontológico / metafísico, né? Esse primeiro começo ontológico / metafísico, como se fosse um episódio. E aí a gente ganha a história que a metafísica não tem. Né? A metafísica tem a história do ente, mas não tem a história do ser. E aí quando você sai dele, quando você sai do primeiro começo, você consegue ver de uma outra maneira. O que é que está subjazendo tudo aquilo? E nem sequer subjazendo, aquilo que está pressupondo toda essa sendo pressuposto em todo o desenvolvimento, todo o decorrer desse acontecimento. Então isso é um desdobrar-se, né? Ele diz, o ente o ser, o Sein, ipsonado, o ser, ou o ser mais antigo, ele se desdobra, porque é ele que tem essa história, que se desdobra, por exemplo, no ser ontológico, da época ontológica metafísica do primeiro começo. Então ele vai se desdobrando, né? Ele tem, portanto, essas dobras. Então aí a gente pode pensar assim, como é que você pode então pensar nesse segundo começo? O que será esse segundo começo? Como você pode antecipar ele? A gente não pode forçar a vinda dele, porque isso seria um gesto metafísico. A gente não pode também simplesmente esperar que ele venha, né? Porque o Heidegger acredita que uma boa parte disso é dado por nós, né? Pelo Dasein, ou seja, pelo lugar aí onde o ser aparece. Então como é que isso acontece, né? Então, o que parece esse pensamento onto-histórico que surge, ele é um pensamento diferente da metafísica, mas ao mesmo tempo ele parece ser aquilo que de alguma maneira vai ter que substituir, no sentido de realmente substituir, no sentido de tornar a metafísica realmente finalizada, a metafísica. Então, nesse sentido, ela é a sucessora da metafísica. A gente pode chamar de uma metafísica estrela, se a gente pode pensar, por exemplo, quando ele fala de Wesen, de essência, né, há pouco nós dizíamos, quando ele fala de uma essência nesse outro sentido, uma essência que diz respeito ao tempo do Sein. Bom, então se ele está falando de uma essência do tempo do Sein, ele está falando de quase como se ele estivesse falando de uma metafísica nesse outro sentido, nesse outro contexto, nesse outro momento. Então é como se fosse uma nova metafísica, uma sucessora da metafísica, que é histórica até a medula, e diz respeito justamente ao desdobramento do ser, que faz com que seja uma ereignis, que seja um acontecimento, todo o percurso da metafísica.